Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus. Glória a Deus por vocês aqui na igreja, em Santo André. Glória a Deus por vocês na internet, no Facebook, no YouTube e no nosso site graçaeapostolado.com. Pegue a sua Bíblia e eu vou fazer uma oração da fé para que a palavra não volte para o Senhor vazia e lhe seja revelada plenamente. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra, e eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Manifesta a Tua glória, revelando Tua palavra, Tua igreja, a Teus filhos, Tuas ovelhas, que com fome e sede de justiça estão aqui na igreja em Santo André, no ministério Graça e Apostolado, e em muitos lugares da terra pela internet, recebendo esta ministração. Envia Teus anjos para a Tua glória, para ministrar sabedoria e entendimento, e que a Tua graça cresça a cada dia em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Palmas ao Rei dos Reis, Jesus Cristo ressuscitado. Papai, João capítulo meia dúzia, abram suas Bíblias, eu já quero ministrar rápido para vocês, com muito objetivo. Glória a Deus. João capítulo 6, Mateus, Marcos, Lucas, João. Glória a Deus. João meia dúzia, e eu já dou o tema do apostolado de hoje, dia 8 de novembro de 2015, aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado em Santo André. Venha estar conosco aqui nas gravações, tá? Todo domingo às 18 horas, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar aqui e participar da gravação, da ministração do culto ao vivo. Domingo, culto de louvor e adoração, graça e apostolado. Todo domingo às 18 horas, 6 horas da tarde, Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar aqui nesse ministério que foi predestinado por Deus para você aprender a reinar em vida. Amém? Quem já achou João capítulo 6, diga amém. Amém. Coloque o seu dedo no verso 63. João 6, 63. Jesus disse, João 6, 63, Jesus disse, o Espírito é o que vivifica, ou seja, o Espírito é o que dá vida. Você tem vida por causa do Espírito. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. Jesus está falando acerca das coisas espirituais, tá? Alguém dirá assim, a carne serve sim, minha esposa é linda, meu marido é lindo. Não, não é sobre isso que ele está falando, não é sobre a vida terrena. Ele está falando sobre as coisas espirituais. Tá? Sobre as coisas celestiais, ou seja, para com as coisas do céu, a carne não serve para nada. Está claro ou não está claro? Tudo que se refere às coisas espirituais e celestiais, a carne masculina ou feminina não serve para nada. Tudo que se refere às coisas espirituais, celestiais, independente se é macho ou fêmea, se o cabelo é comprido ou careca, não importa, não entra, a carne não serve. Para as coisas concernentes ao reino de Deus, a carne não serve. Entendeu a interpretação? Quando ele disse a carne para nada serve, algumas versões diz a carne para nada presta. Alguma que diz isso? A carne para nada presta. A Bíblia que estou usando hoje diz a carne para nada serve. Ele está dizendo sobre as coisas espirituais. Quem entendeu, dá um sinal. Eu vou continuar. Para ficar claro, tá? Porque você que ama sua esposa, você que ama seu marido, você ama seu filho,
É claro que a carne presta. Nossa, eu acho meu filho tão lindo. Quando você fala, eu acho meu filho lindo, você está falando da carne dele, da beleza dele. Então, não é sobre isso que ele está dizendo. A carne para nada serve, concernente às coisas espirituais. Está claro ou não está claro? João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada serve. E provando o que eu falei, Jesus disse, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O tema do apostolado hoje, escreva no seu caderno aí, a vida no Espírito e a vida na carne. É verdade que o Espírito Santo vai falar com você e vai te mostrar em qual mais você está vivendo e em qual mais você deve viver. É verdade que você deve já imaginar em qual mais vida você deve viver, se é do Espírito ou a da carne, né? Mas o Espírito Santo vai te ajudar, porque Paulo disse em Romanos 8 que ele ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar ou pedir como convém. Ele nos ajuda. Diga, glória a Deus pelo Espírito Santo. Diga que nos ajuda. Ainda em João 6, tira 60 versículos, né? Ficará o quê? João 60 versículos não, é outro capítulo, desculpa. João 3, ainda em João. Eu pensei que era João 6, 60, mas não é. Nem João 6, 3. É João 3, 6, ao contrário. João 3, 6. Eu li João 6, 63. Agora João 3, 6. Jesus mostrando que há uma diferença. João 3,6. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você sabia que é provável que haja, ou que há, pessoas na igreja, no ministério, no meio, congregando, e que não nasceram do Espírito? É possível que há. Por isso que em João 3, Jesus disse que necessário é nascer de novo. Porque quando se nasce de novo, a pessoa tem uma nova vida. Quem é o nascido da carne? Alô, o nascido da carne não está lá na rua, tá? Não está lá fora. Alô, o nascido da carne não ouve a palavra. O nascido da carne ainda não confessou Jesus. O que está lá fora, ele não lê a Bíblia. O nascido da carne é aquele que não tem uma nova vida em Cristo, ainda que ele seja uma ovelha. Porque o nascido da carne não é o ímpio. O nascido da carne é a ovelha, porque a ovelha é no espírito. Mas o nascido da carne é aquele que ainda não teve uma revelação sobrenatural, divina, que não tem nada a ver com um pastor, apóstolo, com a igreja, com o ministério. É uma coisa sobrenatural. O nascido do espírito. Ao inverso, o nascido da carne é aquele que não teve essa experiência única, singular, pessoal e individual de ser ou de nascer no Espírito. Então, quando você olha para trás, na sua vida, você sabe se você é um nascido da carne ou um nascido do Espírito. Uma dica eu posso dar: o nascido da carne amanhã ele vai naufragar na fé. Uma dica eu posso dar: o nascido da carne não permanece para sempre. Por outro lado, o nascido do Espírito, como Paulo, permanece para sempre. Por isso que antes de Paulo morrer, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele está dizendo? Eu nasci do Espírito, eu era fariseu, persegui a igreja, coloquei na cadeia homens e mulheres, mas aí quando eu tive um encontro com Jesus, tinha mais pessoas comigo. Ele está falando em Atos 9. Tinha mais pessoas comigo, nós íamos para Damasco, nós de cavalo, de repente Jesus me apareceu.
Eles ouviram a voz, mas não viram nada. Só ouviam a voz de quem falava. O que Paulo está falando? Eu tive uma experiência com Deus. Quem está entendendo? Isso é possível. Eu não estou dando glória a Deus porque acontece isso, mas é possível que a pessoa possa ouvir, como outros ouviam. Mas o que vale é a experiência que trans o quê? Transforma. Por que você acha que Jesus transformou a água em vinho? Vou dar uma dica. Por que você acha que João Batista fazia batismo? Duas coisas diferentes, a resposta já responde as duas coisas diferentes. Uma resposta para as duas. Ou seja, por que Jesus transformou a água em vinho? Pô, ele saiu do céu para transformar a água em vinho? Não foi para isso, né? Por que João Batista batizava? Por quê? Vou dar uma dica. Tudo na lei, ou seja, tudo antes de Cristo, trazia consigo uma mensagem profética. Paulo disse isso em Hebreus 10:1, quando Paulo disse: a lei tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata. O que isso quer dizer? Que na verdade, quando Jesus transformou a água em vinho, ele não veio aqui na terra para transformar a água em vinho. Ali havia uma mensagem subliminar, profética, que queria dizer o quê? É isso que eu vou fazer com vocês, ou com aquele que nascer de novo. Será o quê? Transformado. Era isso que ele queria dizer quando ele transformou a água em vinho. Só isso. E ninguém entendeu até hoje. Estava uma festa maravilhosa. Danças, música, uma festa maravilhosa. Mas Jesus, além de ser o Salvador, ele era um profeta. Como João Batista. Senhor, Salvador, mas um profeta. João 4. A mulher falou: Senhor, vejo que tu és um profeta. Porque ele disse: tivesse 5 maridos e o que tem não é seu marido. Ela disse: como é que o senhor sabe dessas coisas? Eu estou vendo que o senhor é um profeta. Que ele tinha revelação. Então, quando ele transformou água em vinho, ele estava querendo dizer o quê? É isso que tem que acontecer. Entendam. Festa, alegria, dança, não tem nada a ver com pregação. Ele não estava numa sinagoga, ele não estava com um púlpito, ele não estava com uma Bíblia, com as escrituras, ele não estava numa festa. Mas todo homem de Deus, profeta, traz consigo, e vocês precisam captar isso. Vocês não podem esperar eu colocar o paletó para esperar eu trazer a revelação. Eu posso trazer uma revelação assistindo um jogo de futebol no campo, na beira do campo. Ou eu tenho que esperar o domingo para falar a revelação. Ou eu tenho que esperar a hora de colocar o paletó. Isso aqui é só apresentação carnal. Que eu vou gravar, filmar de shorts, de boné, de camiseta. Então eu tenho que estar pelo menos apresentável para aqueles que me conhecem segundo a carne. Que eu poderia estar aqui de bermuda e de camiseta. Mas as pessoas vão me julgar. Ah lá, ó, de bermuda. Então tá bom, pronto, estou aqui. Agora, por isso, você já não vai me julgar. Vou te dar uma dica, para que vocês nunca esqueçam. E pode escrever que vai ser bom para você, hoje e para sempre. Todo profeta traz com ele, em suas atitudes, o quê? Uma mensagem profética. Consegue falar? Todo profeta traz em suas atitudes o quê? Uma mensagem profética. Jesus, numa festa que parece que não tinha nada a ver, transformou a água em quê? Em vinho. Ele saiu do céu para fazer isso? Você acha que foi para isso que ele foi enviado? Paulo falou em Colossenses 4, aproveitai bem cada oportunidade. Jesus numa festa, todo mundo dançando. Mestre, Senhor, acabou-se o vinho. Ele, vou fazer uma pregação.
Ele não falou para ninguém. Está me entendendo? Vou fazer uma pregação. Vou fazer uma pregação já. Me tragam aí talhas com água. Aí ele começou a pregar, sem falar com a boca, sem abrir nenhum texto. Começou a pregar. As pessoas vendo. Mas, sabe como que são os nascidos da carne, né? Não entendem as mensagens proféticas. Acharam, oh, que maravilhoso, a festa ia acabar, mas ele não deixou a festa acabar. Ele transformou a água em vinho. Vamos continuar a festa. Isso entende o carnal. O espiritual fala assim, uau, que bela oportunidade que ele teve para trazer uma pregação profética. Você viu? Você viu, João? Mateus, Tiago, Lucas, Felipe, você viu? O que foi? Ele com a água assim. Ele está dizendo ali, ó, é isso que vai acontecer com vocês. Eu vim para isso. Eu não vim para transformar água em vinho. Eu vim para transformar pessoas. Eu vim para transformar a vida. É isso que ele estava dizendo naquela hora. Ninguém percebeu. Então ele falou, João 3,6. Sabe por que as pessoas não percebem? Porque o que é nascido da carne é carne. Só nasceu de um âmbito terreno, carnal, físico, humano. Bíblia. Qualquer pessoa na terra pode ter uma Bíblia. Isso não quer dizer nada, hein? Está claro ou não está claro? Foi-se o tempo de você ver pessoas na rua com uma Bíblia e falar, aquele homem é crente, hein? Porque ele está com uma Bíblia? Isso não quer dizer nada, irmão. O crente, o cristão, o temente a Deus, ele não é conhecido pelo cabelo, pela roupa, ele é conhecido pelas suas atitudes. A luz do mundo, o sal da terra, não é um modo de vestir. A luz do mundo, Mateus 5, 13, 14, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo e o sal da terra não é corte de cabelo, não é roupa, não é jeito de andar, é jeito de falar, é jeito de se proceder para com as pessoas. O seu proceder mostra que você é luz. O seu proceder para com outros no mundo mostra que você é sal da terra. Está claro ou não está claro? Agora, João 3,6. O nascido da carne não tem proceder nenhum. Ou melhor, tem sim. O nascido da carne vai ter um proceder carnal. O nascido do Espírito vai ter um proceder espiritual. Fala para o seu irmão. É assim que se conhece um e outro. Pelo seu proceder. Eu me lembro quando lá atrás, muitos anos atrás, a gente conhecia os crentes, a mulher que tinha um coquinho na cabeça, e ela não cortava o cabelo já fazia 25 anos, então nós falávamos, essa mulher é crente. Eu fui desse tempo, mas hoje eu entendo que isso não quer dizer absolutamente nada. Porque a mãe de Iná, que já morreu, tinha o cabelo comprido, e lá tinha um voto que manjar de não cortar o cabelo. E por muitos e muitos anos e décadas, ela não cortava o cabelo. E morreu sem cortar o cabelo. Está claro ou não está claro? Corte de cabelo não quer dizer nada. Roupa não quer dizer nada. Os pentecostais, eles pensam que luz do mundo, sal da terra, é o modo de se vestir. A Deus é amor, ensina isso. Ô, irmã, você é luz, irmã. Você não pode andar assim com esses shorts aí. Irmão, você é luz. Você não pode andar com a camisa do Corinthians. Você foi chamado para ser santos. Efésios 1:4. Quem recebe? Ou você nunca leu Efésios 1:4?
que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos todos santos e irrepreensíveis. Entendam das duas formas. E eu darei glória a Deus pela sua vida. O que é nascido da carne, ele vai ter atitudes carnais. Vamos mudar de assunto. E o que é nascido do Espírito, ele vai ter atitudes espirituais. Aonde? Aqui dentro da igreja? Não espera. Aqui no ministério, não julgue o sal e a luz por você ver as atitudes dele aqui. Porque ele pode ser um denorex. Parece, mas não é. E eu não estou brincando. É possível que haja. A esse ou a esses, Jesus chamava de fariseus, hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Falso, fingido, nota de R$3. Sabe o que é uma nota de R$3? Seria uma nota falsa. Que nota de 1 ou de 2, ou de 5 ou 10. De 15 não existe. Ou é 10 ou é 20. Ou é 1 ou é 2. Não tem nota de 3. Se você vê, é uma nota falsa. Estão entendendo? Você não acha que eu vim falar de dinheiro aqui, né? Eu não te falei que todo profeta, ele traz consigo, em seu linguajar, em suas atitudes, ele traz uma mensagem profética, subliminar, ele traz uma mensagem profética. Você acha que eu vim aqui falar de nota de R$3? Como Jesus não nasceu para transformar água em vinho. Como João Batista, ele não foi enviado para ficar molhando as pessoas no Rio Jordão. O que ele ganhava com isso, de molhar as pessoas no Rio Jordão? Nada. Então, por que ele batizava? Hebreus 10:1, de novo eu digo. Porque a lei não tinha uma imagem exata. Ela tinha a sombra, a simbologia das coisas que iriam acontecer. Por exemplo, João Batista batizava, simbolizando que no momento do batismo morria a carne e nasceria o Espírito, uma nova pessoa. Isso era simbólico. Na verdade, ninguém morria e ninguém nascia, coisa nenhuma. Era só simbologia. Então, por que ele fazia isso? Ele queria dizer, olhem para mim, vocês estão vendo eu batizar? Então, Mateus 3:11, eu vos batizo com água. Vocês não estão vendo eu batizar? Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, de fato, suas carnes vão morrer diante de Deus e o seu espírito vai nascer diante de Deus. E vocês estarão batizados em Cristo. Era isso que ele queria dizer. Mas ninguém entendia. E o duro é saber que até hoje a maioria dos evangélicos não entendem. Mas houve um homem que entendeu. What's your name of the man? Qual o nome desse homem? Paulo. Preso. Romanos 6:3. Começou a escrever. Não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como ele ressurgiu pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida, uma vida nova, diferente. Não mais uma vida carnal. Quer que eu fale a verdade? Na verdade, quem recebe Jesus como Senhor, na verdade, quem confessa Jesus como Senhor, na verdade, quem passa a seguir ao Senhor Jesus, ele tem que mudar suas atitudes. Mentira que ele vai seguir ao Senhor Jesus, continuando um pinguço, cachaceiro, viciado, drogado. Seguindo Jesus usando drogas. Você acha que ele vai provar isso? Nunca. Nunca ele vai provar.
E ele não está errado de não aprovar. Claro que ele não vai aprovar. Porque, alô? Porque as nossas atitudes, o que eu falei? É o que nos aprova ou nos reprova? Diante de Deus, só quem entendeu. E as nossas atitudes. É só isso. Por isso que Paulo falava, vede bem como andais, Efésios 5, vede como andais, não como nécios, traduzindo burros, tolos, mas como sábios, sensatos. Vede como andais. Eu sou uma ovelha, eu não posso andar como bode. Eu sou uma ovelha, eu não posso ter atitudes de bode. Está claro ou não está claro? Porque eu nasci do Espírito. Eu não posso ter atitudes carnais, terrenas, carnais, humanas. A última vez, para mim mudar de assunto, João 3,5. O que é nascido da carne, ele vai ter atitudes carnais. Não julgue ninguém dentro da igreja do ministério, porque aqui é fácil. Você não vê ninguém aqui tratando mal as pessoas. É fácil amar alguém aqui dentro. Graça e paz, abençoado. Olha a nota de R$3, hein? Graça e paz, abençoado. Graça e paz, abençoada. E em casa como você é. Com a esposa, com os filhos, com o marido, com o vizinho, no trabalho, na escola, no seu dia a dia. Aqui é fácil, graça e paz, abençoado. Graça e paz, abençoada. Mas quer saber a verdade? O teste, a prova, não é aqui. É lá. Só quem está entendendo. Quer mais uma vez? João 3,5. O que é nascido da carne, as atitudes vai ser carnais. Mesmo ouvindo a palavra, como muitos ouviam. Porque muitos ouviam Jesus. Você quer mais carnal que Pedro? Pedro era carnal? Foi. Depois deixou de ser. Quando ele foi carnal? Quando vieram pegar Jesus, os romanos pegaram Jesus no braço e arrastando, levando. O Pedro puxou a espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Mau contato. Estou brincando. Soldado mau contato. Malco, o nome dele. O Pedro pegou e... Não, Senhor, ninguém vai te levar, não. Essa é uma atitude de homem de Deus, né? Não vou deixar, ninguém vai te levar, ninguém. Só se passar por cima do meu cadáver. E já puxou a espada, solte o meu mestre, solte o meu Senhor. E Jesus olhou para Pedro. Pedro, que atitude carnal é essa? Você não entendeu ainda que eu vim para isso? Que eu vou ter que passar por isso? Sabe o que Jesus fez? O Pedro teve uma atitude carnal, mas Jesus teve uma atitude espiritual. Pegou a orelha de quem veio prendê-lo, pegou a orelha do inimigo, pegou a orelha do chão, e o milagre que ele fazia em cego, paralítico, leproso, ele fez no soldado Malco. Colocou a orelha assim, e a orelha cortada, enxertou, voltou ao normal. Eu imagino o Malco. Quebrou as pernas dele, né? Nossa, eu vim prender, eu vim dar chuchada com a lança. É normal, nós estamos numa guerra, eles vão se defender. O parceiro dele cortou minha orelha, isso é normal, estou numa briga. E ele pega e coloca minha orelha de volta. Não quebrou as pernas? Digam bem forte, digam, o que é isso, pastor? Salomão disse, Paulo disse em Romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, não fica bebendo na frente dele, igual o Kiko e o Chaves. O Kiko, Chaves, olha aqui o lanchinho que eu tenho e eu não te dou. Mas o Kiko não era um cristão, né? Jesus, porque Salomão tinha dito, porque Paulo disse depois, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Teu inimigo tem sede,
dá-lhe de beber. Alô, você já está nesse nível aí já? Ou está se vingando? É, pastor, estou que nem Pedro, igualzinho. Minha vida está dentro da Bíblia. É? Como assim? Pedro cortou a orelha, eu corto também na hora. Pronto, eu escandalizei com você. O Paulo disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O Salomão disse a mesma coisa antes de Paulo. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Diga bem forte, por quê? Salomão disse, Paulo disse em Romanos, porque fazendo isso, eles usavam uma expressão, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Nós, no século 21, não usamos essa expressão. Nós usamos, fazendo isso, quebrarás as pernas. É só uma expressão. O cara está crente que você vai dar uma porrada nele. Você vai falar, ô abençoado, glória a Deus pela sua vida. Olha o mal que eu fiz para ele, está me chamando de abençoado. Eu estou falando mal dele, eu falo mal da igreja, eu falo mal do pastor. Aí o irmão vem e me pede desculpa. Pastor, me desculpe porque eu falei mal de você. Pastor, me desculpe porque eu falei mal da igreja, do ministério. Claro que eu desculpo, irmão, não vou desculpar. Claro que eu desculpo. É minha função. Praticar o amor. Eu sou nascido do Espírito. Não, não desculpo não. O lanche é meu e eu não te dou. Mas você está seguindo o apostolado ou está seguindo o Kiko? Chavinho, eu tenho aqui um refrigerante e eu não te dou. Aí ele faz assim na cara do Chaves. Isso é o que o Kiko ensina. E o que o apostolado ensina? Dá de comer, dá de beber. Porque o que é nascido da carne vai ter essa atitude mesmo, igual do Kiko. Mas o nascido do Espírito, ele vai ter atitude de sal, de luz, de ovelha, de quem de fato está em graça e debaixo do apostolado. Abba, Pai. João 6,63 eu já li, marca no seu caderno aí. João 3,6 eu já li. Vamos lá em Romanos capítulo 8. A vida no Espírito e a vida na carne. É isso que o Espírito Santo veio lhe falar através do apostolado. A diferença. E você compara, né, em qual que você está aí. Romanos 8, quem já achou, diga amém. Verso 5. Romanos 8, 5. Let's pay attention now, please. Prestem atenção agora, por favor. Romanos 8, 5. Os que são segundo a carne. Como é que eu vou conhecer o nascido da carne? Inclinam-se para as coisas da carne. O dia tem 24 horas. Quantas horas inclinado para a coisa da carne? A semana tem 7 dias. Quantos dias inclinado para as coisas da carne? O mês tem 30 dias. Quantos dias inclinado para as coisas da carne? O ano tem 365 dias. Quantos meses dos 12 meses do ano inclinado para as coisas da carne? É assim que se conhece os que são nascidos da carne. Dá um sinal quem está entendendo? Para mim é fácil saber quem é nascido da carne e quem não é. Você acha que o nascido da carne gosta de orar? Mas ele gosta de receber. Você acha que o nascido da carne gosta de congregar assiduamente? Não, mas ele quer ser honrado por Deus. Ele quer que Deus trata ele como trata o apóstolo. Olha o que Deus faz com o apóstolo, envia anjos, milagres, sinais, prosperidade. Por que comigo? Porque você é um nascido da carne. Gálatas 4,16. Faço-me por acaso vosso inimigo vos dizendo a verdade? Eu não vou falar o nome de ninguém, mas há os nascidos da carne e há os nascidos do Espírito.
Nascido do Espírito é crente até debaixo d'água e até sem água. Crê que é salvo pela graça. Nascido do Espírito não se abala. Nascido do Espírito vai até o fim. Nascido do Espírito não se desvia nunca. Nascido do Espírito não abandona. Nascido do Espírito não para no meio do caminho. Estou te dando umas dicas. O nascido da carne para. Ao inverso, pelo contrário, o nascido da carne para, o nascido da carne não persevera. São sinais, são as evidências. Eu posso estar cego, mas se eu colocar a mão em água, eu vou saber que é líquido. Eu posso não saber diferenciar a Coca-Cola da água, mas eu sei que é líquido. Só com a mão. Se eu colocar na boca, eu vou ter o paladar. Então, se eu estiver cego e eu tatear, eu vou diferenciar. Isso é sólido, isso é água. São sinais, são evidências. Diga, nascido da carne terá atitudes carnais. Diga isso. Diga, nascidos do Espírito terá atitudes espirituais. E se eu te falar que os dois são filhos de Deus? E se eu te falar que os dois são salvos pela graça? Então para que eu vou nascer do Espírito se eu já sou nascido, se eu não sou salvo pela graça? Para você reinar em vida. Se você não se importar com reinar em vida, fica na carne. E o nascido da carne, ele tem coragem de pensar. Eu já sou salvo pela graça. Se eu morrer, eu sou salvo. Sim. Mas é bom que os nascidos da carne leiam Romanos 12, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas, o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar, provar, ter experiência no seu dia a dia, qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você não foi escolhido, você não foi chamado, você não foi predestinado, vamos reinar em vida então. Ora, depois que eu descobri, depois que eu entendi que eu fui chamado, que eu fui escolhido, que fui predestinado, que tem anjo em meu favor, de bendito dia que eu descobri Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores enviados a favor dos que receberam a salvação. Eu falei, sou eu sou um desses. Peraí, Hebreus 1,14? Os anjos são enviados ao meu favor para me servir. De agora em diante eu mudo minha oração. Anjos de Deus, em nome de Jesus Cristo, ministrem em meu favor, me guardem, me protejam. Eu não orava assim, irmão. Quem está entendendo? Sabe como que eu orava? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou como o pó da terra, eu sou como um piolho, eu sou um rato diante de ti. Você acha que os crentes da lei oram o quê? Que eles são santos e irrepreensíveis? Claro que não. Ou você nunca foi numa igreja da lei? Esse é o motivo porque Paulo, Filipenses 1, 9 e 10. Diga, Filipenses 1, 9 e 10, diga. Paulo disse, oro para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, ou seja, você foi escolhido, irmão. Ou seja, Deus enviou antes ao seu favor, você está aí comendo bronha? Você tem que reinar em vida, meu irmão. Você tem que discernir as coisas excelentes. Você não pode ser esses boca aberta que estão aí empurrando a vida com a barriga, quando há milhares de anjos para o servir. Eu oro para que possais discernir as coisas excelentes. Filipenses 1:10. Romanos 8:5.
os que são. Digam, então tem quem é. Diga isso. Romanos 8,5. Alô, e vale lembrar que Paulo não está falando com ou a respeito dos ímpios. Vocês já ouviram essa frase. Paulo escreveu para as igrejas. E nós somos uma igreja. Uma igreja local. Ou a igreja. A Bíblia fala dois tipos de igreja. Tem duas interpretações. Igreja em maiúsculo é a igreja de Cristo na terra, independente de denominação. Independente de denominação, independente de cidade, de estado, de país, de raça, de língua, de tribo. A igreja em maiúsculo é a igreja de Cristo. Ou seja, os abençoados, os escolhidos, as ovelhas que estão espalhadas na face da terra. Essa é a igreja de Cristo, universal na terra. Mas essa não faz campanha nem corrente. É universal em maiúsculo. Essa sim é do reino de Deus. E há a igreja em minúsculo, que é a igreja local. A igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia. Dá um sinal que entendeu? Dois tipos de igreja. Diga, nós somos uma igreja em graça. Eu estou dizendo a respeito de igreja local. Diga, nós somos a igreja de Cristo. Eu estou querendo dizer que nós fomos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Quem entendeu? Romanos 8,5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são... Me permita ser seu apóstolo e pastor. Pegue a sua caneta em Romanos 8,5 e circule os que. Romanos 8,5, circule os que. Circule na sua Bíblia com a caneta. Na primeira linha. E na segunda linha, circule os que. Paulo está falando de dois tipos de pessoas. Diga, os que são nascidos da carne, digam isso. Diga, e os que são nascidos do Espírito. Vocês entenderam que os dois são filhos de Deus? Ele não está falando de ovelha e de bode, hein? Dá um sinal. Ele não está... Alô, por que ele não está falando de ovelha e bode? Porque ele escreveu para a igreja. E a igreja é o quê? Ovelha. Só que a ovelha que é nascido da carne. E a ovelha que é nascido? Prazer. Sou um deles. Tem mais aqui? Diga, papai. Romanos 8,5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 6. A inclinação da carne, ovelha, é morte. Ou seja, você vai se lascar. Você não vai perder sua salvação, mas você vai se lascar. Pode ter certeza. É isso que ele está falando. Está claro ou não está claro? Ele não está dizendo que você vai perder sua salvação. Ele está dizendo, ovelhas, Romanos 8,6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Ou seja, é reinar em vida. É ser feliz, é viver em paz. Verso 7. Romanos 8,7. Ovelhas, se vocês não sabem, verso 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu não falei que Deus não aprova? Romanos 8,7. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Verso 8. Portanto, igreja, eleitos, ovelhas, abençoados, os que estão na carne, ou seja, os que são inclinados às coisas da carne, porque Deus não é carne, o Espírito Santo não é carne. Você não está aqui por causa de Deus? Deus não é carne. Deus não é uma carne. Deus não é carne. Você está aqui por causa de Deus ou está aqui por causa de uma carne? Não, estou aqui por causa de Deus. Então, Romanos 8,7. Olha lá. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Verso 8. Os que estão na carne não
podem agradar a Deus. Isso é sério. Deus é o quê? Deus é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. Você já viu um pai que não se agrada do filho coroá-lo? Vou dar uma dica, hein? Toda verdade é paralela. Por isso que Jesus, quando estava na terra, ele fazia uma comparação com lá, falando daqui. Ou seja, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar. No céu não tem rede, no céu não tem mar, mas a verdade é paralela. Ou seja, a terra, ela anda em linha com o céu. Para você aplaudir? Por isso que lá no céu tem ruas, porque aqui na terra tem ruas. Ruas de ouro, porque aqui na terra tem ouro. E cristal, porque aqui na terra tem cristal. A verdade é paralela, caminha do lado. Lá no céu tem rua, porque aqui tem rua. Lá no céu tem praça, porque aqui tem praça. Se quer saber da verdade, as coisas daqui só existem por causa das coisas de lá. Qual houve primeiro, o céu ou a terra? O céu. Gênesis 1, no princípio criou Deus o quê? Os céus. E depois, a terra. Por que aqui tem rua? Porque lá já tinha. Por que aqui tem praça? Porque lá já tinha. Que a verdade é paralela. O reino de Deus é semelhante. Romanos 8, versículo 13. Terminando. Romanos 8, 13. Essa aqui abre os olhos agora, hein? Romanos 8, 13. Pois ovelhas, ele não está falando com bodes, com ímpios, com filhos da perdição. Paulo está falando com a igreja, e a igreja é ovelha. Romanos 8, 13. Pois ovelhas, se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer, vocês vão se lascar na vida. Mesmo sendo salvo, sendo abençoado, sendo ovelha, você vai se lascar, irmão. Sua vida vai dar errada. Não tem como reinar em vida vivendo na carne. O que eu falei? Fala isso pro seu irmão do lado aí. Pode falar. Estou te ensinando o que Deus me ensinou. Quer reinar em vida? Tem que andar no Espírito. Quer que as coisas dê certo na sua vida? Tem que andar no Espírito. Não tem como dar certo. Porque andar na carne, todos nós já andávamos quando não conhecíamos a verdade. Aí você conhece a verdade que é revelada e continua andando na carne. Então por que você conheceu a verdade? Ou para que conheceu a verdade? Se vai continuar andando na carne, por isso que não reina em vida. Por isso que os anjos não ministram. Só quem está entendendo. Para haver ministração angelical, tem que estar andando no Espírito. O que eu falei? Fala isso para o seu irmão aí. Para haver ministração angelical, tem que estar andando no Espírito. Tem ovelha que não faz nada, quer que o anjo venha servir ele. Nunca. Nunca será. Não tem como. Andar na carne o dia inteiro, você acha que o anjo vai vir te servir? Tá, vai vir sim. Já serviu? Não. Quanto tempo já passou? Muito tempo, né? Não veio e não vai vir, está andando na carne. Romanos 8, os que estão na carne não pode? Não pode agradar a Deus. Deus vai enviar anjo para quem está na carne? Dá um sinal, quem está entendendo. Aí você vai ler sobre bebedice, bebedeira, impureza. Obras da carne. O anjo vai vir ministrar como, irmão? Me fala como. Fala como, irmã? Me ensina aí, vai, porque eu não conheço a Bíblia mesmo, né? Ah, se você não quer reinar em vida, então esquece o que eu estou falando. Mas se você quer fazer a diferença, na família, no bairro, no trabalho, na vida, então vai ter que andar no Espírito, não tem outro caminho.
Porque se andar na carne, é só ler Romanos 8. Para terminar, Romanos 8,13. Pois se viver segundo a carne, morrereis. Aqui não está falando de perder a salvação não, hein? Está dizendo que você vai se lascar na vida, mesmo sendo salvo. Nossa, isso é lamentável, hein? Não é? Quem está entendendo? Um salvo se lascar? Hebreus 12, tem chegado aos muitos milhares de anjos, e eu estou me lascando. Se com muitos milhares de anjos estou me lascando, se não tivesse nenhum. Então por que o crente se lasca às vezes? Porque está andando na carne. Diga bem forte o que Paulo disse sobre isso. Não erreis. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. O que plantar na carne, estou citando Gálatas 6,7. O que plantar na carne, colherá da carne. A corrupção. Alô, o que Paulo está dizendo? Não tem como reinar em vida, andando, plantando na carne. O que eu vim te ensinar? A vida na carne e a vida no espírito. Salvo você já é. Vê aí em qual que você vai andar. Uma, o final é morrer. A outra, o final é reinar em vida, fazer a diferença na terra. Para terminar, Romanos 8,13. Se viver segundo a carne, mesmo conhecendo a graça, mesmo sendo abençoado no Espírito, mesmo sendo escolhido, Romanos 8,13. Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, mortificar as obras da carne, então você vai viver. O que ele está falando? Então você vai reinar. Se pelo Espírito, mas eu fumo, para de fumar, para de beber, para de usar droga, para de falar palavrão, para de xingar, para de bater, para de ser sem educação, para de ser estúpido, para de ser um animal, para de ser um bruto, para de ser um cavalo, para de andar na carne. Senão vai morrer. Morrer do cemitério? Não. Se lascar na vida. É só uma força de expressão que ele está usando. Para terminar, Gálatas 5, só um versículo. Gálatas 5,16, para terminar a reunião. O tema, a vida no Espírito e a vida na carne. O último texto, Gálatas 5,16. Olha como o apostolado é claro, porque aqui você decide. Quer andar na carne? Vai se lascar, hein? Quer andar no Espírito? Vai reinar. Quem pode falar amém? Pode aplaudir. Você decide, irmão. Gálatas 5,16, para terminar, estará encerrada a reunião. Gálatas 5,16, sabe o que Paulo falou para a igreja? Para mim, para você, para nós? Gálatas 5,16, digo, porém, andai na carne, amém? Vocês não perdem a salvação mesmo? Então andai na carne, amém? Gálatas 5,16, andai no Espírito e não cumpra as vontades, os desejos da carne. Você quer um diabo pior que esse? Para vencer ele? Fala para o seu irmão, ande no Espírito. 17, Gálatas 5,17, porque o diabo deseja, amém? Não é diabo, está escrito aqui? Gálatas 5,17, pois não ouvi, pois Gálatas 5,17, pois a carne deseja, ela tem desejos, ela tem vontades. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Os crentes da lei culpam o diabo, né? Irmãos, o diabo não quer que eu vá para a igreja. É o diabo chamado carne. Irmão, o diabo se levantou contra mim e ele não quer que eu vá orar. É, o diabo chamado carne não quer que você vá orar. Ele quer que você fique assistindo novela. É esse diabo aí que não quer que você vá orar. Está claro ou não está claro? Estou interpretando o que Paulo está falando aqui. Porque os crentes da lei culpam o diabo. Mas nós conhecemos a verdade. Para terminar, Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Ou seja, há uma luta, há uma batalha. Quem está ganhando na sua vida, hein? Está 1-0 para quem aí, hein? Está 3-1 para quem? 4-0 para quem? Para a carne? 5-1 para o Espírito? Glória a Deus pela sua vida. Uma salva de palmas ao Senhor. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.